Eu estava aqui em espírito e o anjo do Senhor veio a mim e falou assim: em 20 minutos, o bicho Douglas passará o microfone para ti e você continuará. Eu entrei em espírito, eu fui num lugar e abri um freezer velho. Quando abri assim, eu vi um demônio podre, investido, enrolado num negócio vermelho. E o Senhor falou assim: são esse tipo de espírito que atua na vida deles, que bloqueia eles no mundo espiritual. E depois o bispo Douglas, quando ele estava pregando, via como se uma mulher, que era um espírito maligno também, começava a gritar muito. Quanto mais ele continuava falando, ela ia sendo enrolada, amarrada. E ela gritava, gritava, gritava. Isso são forças malignas que vocês precisam ser libertos, que bloqueiam o espírito de vocês de entender toda a verdade que eu tenho pregado nesse altar para vocês. Quanto tempo eu tenho ensinado sobre santidade e o reino de Deus e muitos aqui dentro ainda não se converteu e não abandonou seus pecados. Quanto tempo? Até quando você vai demorar a entrar no seu desígnio de ser santo? 1 Pedro 1,15. Portanto, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, como santo é aquele que vos chamou. Será que custa entender uma frase dessa, um versículo simples desse? Sabe o que é ser santo? Ser desapegado do seu ego, da sua vaidade. É uma renúncia total de si mesmo. Enquanto você não renunciar à sua carne, o seu poder da sua alma, esse poder da sua alma vai destruir a sua comunhão com o Senhor. Deus não aceita oferta pela metade. Ele não chama você pela metade. E todo o tempo o Senhor falava para mim: santidade, é tempo de santidade, tempo de despertar. E vocês sabem o fruto que nós temos dado durante esses anos aqui entre vocês. O Senhor está me levando. Eu já semeei aqui dentro. Eu fiz a parte do apostólico aqui dentro. Mas cada um aqui corresponderá segundo o seu próprio coração diante de Deus. Que dureza de coração, irmãos. Vocês têm pessoas e líderes entregues ao Senhor em santidade. E vocês não se entregam ao Senhor. Porque muito foi dado a vocês. Era para ter mais fruto, para ter mais entrega, mais dedicação, uma vida de comunhão com a presença de Deus. Nós temos ensinado o caminho do Senhor para vocês. Temos ensinado o verdadeiro evangelho a vocês, com espírito de pureza. Falando diante de vocês, mas com a nossa consciência diante de Deus, que aprova o nosso coração, que conhece as intenções e motivações do nosso coração quando subimos aqui em cima. A unção está muito forte hoje. Algo muito grande está para acontecer, mas cadê a sua entrega? Cadê a sua entrega? Alguns faz anos que estão comigo e ainda não foram transformados. Fica barganhando com a carne, com a meninice da carne, com a lascívia. Vocês estão em tempo de trevas. O mundo está incerto. Nós estamos vivendo um tempo mais incerto que já houve no mundo. A Rússia está se levantando para tomar o petróleo do Oriente Médio. Vai invadir o Mar Morto. Ela quer riqueza. Ela quer tomar o governo mundial. Está em Ezequiel 38. Gog e Magog vai se levantar. Nós estamos à beira da terceira guerra mundial e você, eu não consigo entender como você consegue manter o seu coração duro diante do tempo que vocês estão vivendo. Você chega no culto e você nem ora. Na verdade você nem ora nem antes de sair de casa. Você não devota a Deus uma hora do seu dia a Deus. O que é a igreja para vocês? O que é ser cristão para você? As pessoas não têm mais entrega. Elas se conformam com uma mentira que pregaram para elas, que tudo foi pago, todo o preço foi pago. Sendo que a Bíblia diz, se nós não negarmos a nós mesmos e tomarmos todos os dias nossa cruz, não podemos andar no caminho da salvação.
Nós estamos proclamando a vocês, vocês têm dos melhores ensinamentos, irmãos. O que é ensinado nessa casa, o que é dado a vocês, irmãos, é muita dureza de coração, irmãos. É muita dureza, irmãos. Muito de vocês já era para ter uma vida de santidade profunda. Já era para ter tomado o seu desígnio, posição, já está preparado para a grande obra que Deus está chamando vocês. Hoje o Senhor me revelou para mim algo que já tinha me revelado ano passado, final do ano passado, que eu transitaria para um outro templo e que nesse meio tempo eu alugaria um outro templo e em um ano 2 templos serviriam, eu dividiria o povo daqui de dentro para ir para as missões. Mas eu vejo tanta despreparação. Tudo que Deus ordenou para vocês em dezembro, vocês não praticaram em janeiro. Não fizeram conforme o anjo do Senhor vem para falar para vocês. O Senhor falou para Israel uma palavra muito profunda que eu estava meditando no livro de Êxodo. Eu enviarei o meu anjo adiante de vocês. Ouve a voz dele e não o provoque a ira, porque ele não terá misericórdia de vocês, porque carrega o meu nome. Obedeçam tudo o que ele vos falar. O Senhor enviou um anjo diante de mim, é o anjo do Senhor que fala comigo, que me sustenta. Estou 2 madrugadas sem dormir, irmãos. A dureza de muitos de vocês hoje, estou falando do corpo da casa, estou cobrando mais os da casa. E você que é de fora aqui, já aprenda. Cuidado com o seu orgulho para não se ferir, para você não tropeçar aqui dentro e você ser cobrado por isso, porque aqui a justiça está aqui. Eu não estou falando por mim mesmo. Sabe quantas horas custa do meu dia? O quanto eu lutei essa madrugada contra tronos, principados. Eu vejo querubins caídos, forças malignas, satânicas, que lutam contra a igreja no Brasil, que lutam contra a minha vida. Eu não estou em guerra só por vocês aqui dentro não, meu querido. Eu estou em guerra pela igreja do Senhor. Não é vocês aqui só não. O apóstolo tem guerras pelo bairro, tem guerra por salvação de almas. Eu já estou lutando profeticamente contra o espírito do anticristo, contra a terceira guerra mundial, contra a crise econômica que está chegando em 2 anos. O ar está cheio de incerteza. E vocês não estão se apegando totalmente ao mandamento, à graça, à vida que Deus tem derramado aqui para vocês. O Senhor tem falado profundamente aqui na palavra com vocês, irmãos. Nada vos falta. Vocês não têm falta de dom, vocês não têm falta de santidade, de palavra aqui no altar, vocês não têm falta de nada. Vocês são completos. Mas por que tanta dureza, irmãos? Será que vocês não aprenderam até hoje com a gente o que é adorar nesse lugar? Cara, eu passo horas em pé aqui adorando, daqui a pouco eu pego para ministrar, daqui a pouco eu ministro na tua vida. Aí depois você quer falar comigo depois do culto ainda. Às vezes eu ministro mais 5 horas em pé e você fica sentado, você fica com preguiça, fica 30 minutos em pé, cara. Você não despertou para a vida ainda não? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de fé vocês têm? Que tipo de pessoa vocês são? Quem é você? Por que eu não ministro libertação em todas as pessoas aqui dentro, irmãos? Por que eu não uso o dom que Deus me deu? Porque você não está preparado. Não tem entrega na sua vida, deixa as pessoas com seus próprios demônios. Quer ficar na vaidade? Quer ficar de qualquer jeito? O problema é seu. Senhor, está na mão, está na sua mão. Quer viver de qualquer jeito? Não vou ajudar. Porque a gente começa o processo de libertação, as pessoas voltam os mesmos pecados, voltam os mesmos comportamentos de antes. É melhor não mexer. Porque quando tu começa a ministrar a libertação na tua vida, é para te soltar no mundo espiritual, para você herdar a sua unção, para você dar a transferência do que está sobre a minha vida, esse ministério. À medida que você está sendo liberto, e aqueles que são mais próximos, que conseguiu isso, sabe muito bem o que eu estou falando. A transferência vai descendo sobre a tua vida. Você acha que se eu não pudesse pegar aqui, ó, toma desse manto, se reveste, sinta tudo que eu estou sentindo, seria fácil? Será que é fácil assim? Olha, como seria bom fazer isso, mas não, meu querido. Se Deus não construir aqui dentro um fundamento, te libertar dos demônios da sua alma, transformar seu caráter, você não suporta a unção, você não suporta a presença de Deus em plenitude em você. A unção, ou ela vai trazer morte, ou ela vai trazer vida. A palavra que eu estou pregando para você aqui nesse altar, ou ela vai trazer vida, ou ela vai trazer morte para vocês. Quando tem corações rendidos, ela traz vida, mas quando tem corações endurecidos, vai trazer morte, porque tu serás cobrado de tudo que o Senhor tem vos falado nesse lugar.
E não é palavra, vida de homens, é santas. Isso custa a nossa vida em santificação. Que dia que é hoje do mês? 28? Dia 28. Estamos jejuando, eu faço praticamente uma alimentação 2 por dia em legumes. Passamos dias em água no início do mês. Agora ficamos uma alimentação mais light, até chegar de fevereiro, para levar vocês para o jejum, para ajudar vocês, preparando um acampamento, para levar pessoas para ter libertação, para conhecer a profundidade com Deus, para vocês serem santos, instrumentos na mão de Deus. Mas as pessoas não conhecem nada do evangelho, ainda quer me julgar, quer ficar julgando a gente. O que é você, cara? O que você conhece? Quantas horas você passa por dia na presença de Deus? Que experiência que você tem? Você carrega uma igreja no teu ombro? Você carrega ela de joelho no chão? Você sabe o que é passar dia e noite de joelho no chão? Você sabe o que é passar uma madrugada inteira de joelho? Então, se você não sabe, ouça o profeta de Deus falar com vocês. Ouça o homem de Deus falar com vocês, que não brinca com a tua fé. Eu mandei você guardar teu dinheiro. Eu não estou atrás do seu dinheiro, não. Agora, se você quer barganhar, quer se enganar, quer profetas para enganar, você está cheio de igreja aí para fora que vai pregar o evangelho do jeitinho que você quer viver. Tem evangelho para todo tipo de pessoa aí para fora. Mas evangelho para aqueles que querem ser santos e salvos é para poucos. É para poucos. Infelizmente, pregar a verdade nesse século corrompido, onde as pessoas estão no espírito de rebelião contra o Altíssimo, que querem satisfazer a sua própria vontade dentro da igreja, é muito difícil. Nós estamos ensinando qual é o caminho para a presença, o caminho da santidade, o caminho para você herdar a unção. Tem de tudo. Você tem uma escola de oração profética, irmão. Que escola de oração é essa? Você tem todo tipo de modos, você tem 15 livros que te ensinam sobre reino ali dentro. Todos são instrutivos e ensinativos para te ensinar. E as pessoas não são transformadas, está demorando. Vocês estão tardando o processo na própria vida de vocês. O meu tempo entre vocês está acabando. O meu tempo está acabando. Vocês vão ser cobrados pelo Senhor. Eu coloquei o Bispo Douglas na prova, para provar o coração dele aqui. Ele fez a coisa certa, se humilhou diante de Deus. Agora é com vocês, agora em diante está nas suas mãos. Quem quer buscar o Senhor vai vir na casa do Senhor para buscar o Senhor e não é o homem. O fundamento foi colocado, a santidade está aqui, a unção de serviço, tem anjo trabalhando aqui para transformar a sua vida nesse lugar. Como é difícil pregar o verdadeiro evangelho. Como é difícil. Deus te trouxe hoje aqui para ouvir Ele. E eu vi a pia de bronze. Eu perguntava todo tempo, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu vi a pia de bronze, água, santificação. E o Senhor deu uma ordem, faça a pia de bronze, coloca entre a tenda do encontro, entre a tenda do tabernáculo e o altar de sacrifício, para que os sacerdotes se lavem, para que os não os consuma com as suas impurezas. O tempo da graça está acabando. Está acabando o tempo dos gentios, o arrebatamento está chegando. A grande terceira guerra mundial está vindo. Está tudo escrito na Bíblia. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela sabe tudo, ela já está tudo nela. Todas as notícias que vão falar de guerra já está nela, já está escrito. Nós estamos vivendo os últimos dias. E como nós temos que viver diante do Senhor nesses últimos dias? Quanto maior as trevas, maior tem que ser a nossa luz. Se o Senhor está chamando vocês para uma vida santa, então se entregue à santidade completa ao Senhor. Não resistam ao Espírito Santo. Não resistam à verdade. O Senhor está te chamando você para ser santa e ser santo. Ou o pecador vai morrer para si, ou o pecado vai matar o pecador. Romanos 6,12. Ou você mata o teu pecado, ou o seu pecado vai matar você. Ou nós vamos nos converter de todo o coração, ou você vai passar a grande tribulação nessa terra. Agora,
já está diante dos olhos de vocês. Tudo que a Bíblia diz já está acontecendo, vocês estão vivendo os últimos dias. E se Jesus voltasse agora, você está preparado para ser salvo? Você não vai largar sua velha vida mesmo? Você não vai largar sua carne mesmo, não? Você tem certeza disso? Você vai continuar brincando com a tua vida? Você tem certeza disso? Você sabe por que hoje não tem mais juízo dentro das igrejas? As pessoas pecam e fazem o que elas querem dentro da igreja e não tem juízo. Porque não tem mais ordem. E quando não tem ordem, as pessoas não seguem uma ordem, a glória não vem. E quando não tem a glória, não tem juízo. Sabe que as pessoas não temem mais o Deus Santo que nós servimos? Porque elas não estão vendo juízo. Mas quando começar a pessoa cair morta, quando as pessoas começar a padecer porque estão brincando dentro da casa do Senhor, elas vão começar a voltar a temer o Senhor. Ah, isso não é evangelho, não. Vai lá, Ananias e Safira, meu querido. Na graça, vai lá. Só por causa de uma mentira, diante de um homem de Deus, caíram mortos na hora. Vai lá no Novo Testamento, você vai ver quantos juízos tem ali dentro, daqueles que brincaram com o Senhor. Eu estou lutando pela dimensão da glória, e quando a dimensão da glória chegar, não haverá mais tempo a brincadeira. O julgamento vem, e 1 Pedro capítulo 4 diz, que o julgamento começa pela casa, e é tempo de Deus julgar. E quando o santo se levantar, e quando a ordem se for estabelecida, e quando a glória de Deus começar a se manifestar entre o povo de Deus, Deus julgará todos os tipos de pecado na sua casa. A Bíblia diz que Ele não tolera o pecado. Adorar Ele na beleza da sua santidade, só é belo para Ele, só é aceito para Ele aquilo que tem beleza de santidade. Ele não aceita nada imundo no seu altar. Por isso Ele diz, santificai-vos a mim. Santifique-se a Ele, e eu vos santificarei para mim. Se você soubesse quantas coisas eu tinha marcado para falar para você hoje, para te ensinar hoje, mas você não está preparado para me ouvir, sabe por quê? Muito já foi dado para vocês. Será que vai ter que ser sempre forçado a você fazer a vontade do Senhor? Ou você vai entregar totalmente o seu coração para a santidade do Senhor? Fica presa à luxúria da sua carne para você ver aonde isso vai te levar. Fica. Cega o espírito desse mundo para você ver aonde isso vai te levar. Nós estamos precisando nos converter verdadeiramente ao Senhor, irmãos. O tempo está curto. O tempo está curto. Desde 1948 em diante, todos os sinais bíblicos estão completando para os últimos dias da terra. O Senhor tem retido a sua volta muitas coisas. O espírito do anticristo era para ter tomado o mundo inteiro desde a época de Hitler. Ele era para ser o anticristo. Ele tomaria Israel. Deus não permitiu. Outros anticristos têm se levantado, como João diz, muitos anticristos têm se levantado, mas alguém vai tomar o governo. Israel será enganado pelo anticristo. Quando ele fizer aliança com Israel, Israel vai ser enganado, ele vai fazer abominação, o sacrifício abominável do templo, ele vai entrar no templo de Jerusalém, que está sendo construído agora, está sendo terminado, você já sabe muito bem disso, o terceiro templo. Quando a abominação do templo vir, você pode ter certeza, meus filhos, vai explodir o maior tempo de angústia que a terra nunca viu. O Senhor se levantará por Israel, quando Israel estiver sendo perseguido pela Rússia e pela China, e pelos países da Arábia. Vai se levantar Irã contra Israel, vai se levantar muitos países ali, está tudo na Bíblia, está lá em Ezequiel 38. Está se levantando a Rússia, exatamente como está profetizado. Saiu no jornal do SBT, saiu vários jornais, o plano da Rússia que foi descoberto. Vai entrar em guerra agora, vai começar a entrar, a OTAN já disponibilizou mais de 90 mil soldados, já está todo mundo se preparando para a terceira guerra mundial, e você não está se preparando para o arrebatamento, você fica vendo tudo que você quer na internet, essa porcaria na tua casa. Fica trazendo, se o celular está trazendo pecado, maldição para a tua vida, irmão, se isso está trazendo maldição para a tua vida, joga fora. Joga fora. Você não tem caráter para ter um bom celular, você não tem caráter para ter YouTube, você não tem caráter para ter Facebook, Instagram, tira fora.
Tira fora, tira do teu meio aquilo que está destruindo a vida de vocês. Tira a Netflix da tua casa. Tira essa porcaria, essa maldição da tua vida. Isso vai destruir a vida espiritual de vocês. Desde que eu casei, quando eu me casei, o Senhor falou para mim assim: faça um jejum de 14 dias sem televisão na tua casa. Jovenzinho, 21 anos, tá? Nunca mais na minha vida eu precisei de uma televisão para assistir um filme dentro da minha casa. Não preciso de mais nada desse mundo. Nada, nada. Você fica se alimentando do pecado, você fica se alimentando do mundanismo, você se alimenta das suas vaidades, isso está te matando, está acabando com a tua vida. Estamos dedicando tanto tempo para o mundo, para a nossa carne, mas tu não passa 1 hora com o Senhor. 1 hora. E quando tem um homem de Deus pregando na verdade, as pessoas estão nem aí, ó. Mas eu sei o que eu tenho feito e quem tenho servido. Vai na minha casa aqui, fica aqui comigo aqui onde eu estou aqui. Vai ler dia e noite o que eu estou fazendo. O que esse homem faz dia e noite? Pergunta ali, chama as irmãs que trabalham comigo, pergunta para ele, o que ele faz dia e noite, essas pessoas que vivem comigo. Eu tenho pessoas que vivem comigo dia e noite, irmãos, que trabalham na minha casa, que trabalham junto comigo. Pergunta o que esse homem faz o dia inteiro. O dia inteiro esse homem está estudando a Bíblia e orando. O dia inteiro está cuidando das coisas santas. O que você está fazendo com a sua vida? O que está acontecendo com a tua comunhão com o Senhor? Quantas mensagens, quanto já foi dado? Não precisava nem pregar mais nada. Eu não preciso pregar mais nada para vocês. Mais nada. Já foi dado fundamento, já foi dado tudo o que vocês precisam. Pega a tua Bíblia, vai ler e medita, porque Deus já derramou a unção, já derramou o Espírito sobre vocês. Então lembra-se, você tem que se responsabilizar. Tua família precisa ser salva. Seus vizinhos precisam ser salvos. Você está precisando ser salvo. É tempo de nós nos colocarmos na frente dessa guerra que está acontecendo e vamos lutar por uma vida santa, para trazer o avivamento, porque antes daquele grande dia, e está chegando o grande dia, o Senhor derramará do Espírito dele, uma grande, extrema misericórdia para salvar a alma de vocês, para salvar a nossa alma. Porque para muitos isso que eu estou falando, eu acho que é alguma coisa irreal, porque não tiveram despertamento, não despertou. Deus tem me despertado profundamente. Houve uma transição na minha vida. Eu falei, Senhor, eu estou louco para ver eles recebendo isso, mas até agora as pessoas continuam desobedecendo o que o Senhor vos fala. Obedeçam, irmãos. Obedeçam o Evangelho. Leia a sua Bíblia. Passe tempo lendo a sua Bíblia. Ah, não consigo ler a Bíblia. Por que tu não consegue ler a Bíblia, cara? Por que você não consegue ler a Bíblia? Então por que você fica 3, 4, 5 horas no seu celular durante o dia? E por que você não lê a tua Bíblia? Porque você não tem temor ao Deus que você serve. Você serve não, você acha que você serve. Servir a Deus é entregar sua vida santa para Ele. Não existe serviço para Deus se você não for santo. Você é o sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto para Deus. Essa é a maneira correta de servir a Deus. Com orações, devoções, evangelização. Você está nessa vida aqui de passagem. Paulo diz, vivam, compram como se não comprasse, vivam como se não vivesse, sejam casados como se não fosse casado, porque eis que a salvação está mais prestes a chegar, desde o dia que vocês ouviram ela, sobre a palavra da verdade. Você está salvo, Bia? Você está salva? Você está salva, Sofia? Você está salva? Você está salva? Você está salva, Tuane? Você já está salva? Jesus voltar agora, você está salva? Quem testifica que você está salvo? Você está salvo, evangelista Klebe? Você está salvo, pastor Marcos? Sabe que você está salvo? Você sabe que você está salvo? O que está testificando? A santidade dele está na vida de você já? Se está andando com ele, sabe onde você está andando? Então se mantém na salvação. Se não está obedecendo o mandamento, meu filho, tem uma coisa para falar. Toma cuidado, hein? Você está muito longe da salvação. Está muito longe. As pessoas não guardam a palavra, não guardam. Como você vai ser guardado pelo Senhor se você não guarda a palavra dele? Você está salvo? Com amargura dentro de casa, com briga dentro de casa ainda? Vocês estão salvos? Tua família está salva? Irmãos, isso aqui é totalmente natural saindo dentro de mim. Porque te passa tempo na presença santa dele, do temor da palavra dele. Como eu vou dar algo menor do que isso para vocês? Como?
Era para a glória de Deus descer sobre vocês, vocês serem elevados, mas vocês aprendem, ouvem, entra culto, sai culto, e quando vem para adorar o Senhor no culto, você pensa, está cansado, você fica pensando se vai adorar ou não. Irmão, então vou fazer com você o seguinte, vou chegar, vou pregar 30 minutos de sermão para você ir embora para casa cedo, eu vou pregar 1 hora de oferta para você, 30 minutos de adoração, vou mandar você embora para casa. Está assim. Deus está falando mensagens poderosas para você, para transformar a sua vida. E as pessoas murmuram do horário, são 20 horas, 21 horas. Cara, tu passa 1 hora se distrai no telefone, tu não pode passar 1 hora a mais no culto, cara. Vou correr para casa e fica lá, fica no trânsito, fica atolado, embarga tudo, essa vida está incerta, cara. Essa vida está totalmente incerta. Se entregue ao Senhor. Aqui vocês estão protegidos, tem proteção para você, meu querido. Não fique ansioso querendo ir para casa, irmão. Você está na presença de Deus. Procura Deus, usa um profeta para falar comigo. Fala comigo, me toca, me transforma. Vai precisar ver milagres maiores? Vai precisar ver um morto ressuscitar aqui para aquele que nós estamos pregando em nome de Deus aqui? Ou será que tudo que Deus já manifestou, tanta glória, tanto que Deus já derramou neste lugar, mas por que ainda você não está sendo transformado? Pouca entrega. É teu tempo de se entregar ao Senhor. Você tem 1 ano. 1 ano para você se preparar para o Senhor. 2025 começa o juízo sobre as nações. 2025 será ano de juízo sobre a terra. Vai explodir guerra para tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Se prepara, 2024 começa o Senhor a manifestar sinais no céu e na terra de juízo sobre a terra. Mas Deus vai trazer juízo sobre as nações, e a igreja que se prepare, porque ou nós vamos se apegar à oração e à presença e à proteção que está nele, ou meu querido, a opressão dos últimos dias, nós não sabemos o que vai ser daqui a pouco. Nós não precisamos do Bolsonaro no governo para o país ser melhor, nós não precisamos de outro presidente melhor, nós estamos precisando de uma ordem dentro da igreja brasileira. A nossa esperança não está no governo, o nosso sustento não está no governo, está na fé. Nós precisamos de ordem, é aqui dentro que Deus nos protege. Estamos precisando de uma igreja santa, estamos precisando de um povo que se une pelo mesmo propósito, para lutarmos juntos. A igreja dos últimos dias vai voltar ao mesmo estado de Atos. Vai ter que repartir o que tem. Quem tem vai ter que dar para quem não tem. Vai ter tempo de repartir. Todo mundo está entrando num processo de vento, um dependendo do outro. Vai aumentar ainda mais a dependência um do outro financeira. Então não se apegue muito ao que você tem não, tá? Está chegando a hora que vamos ter que voltar a Atos capítulo 4 e 5. Nós estamos em um tempo que a igreja vai ter que se autoproteger. Está chegando o dia. E não é só o apóstolo que está falando não, irmãos. Profetas verdadeiros do mundo inteiro têm se levantado para falar a mesma palavra. Tudo que eu pregar para vocês aqui, eu bispo vou fazer uma reunião, sentamos com o profeta e apóstolo Davi Rebolo. Ele falou exatamente tudo que eu tenho falado aqui dentro. Tudo, o mesmo espírito, a mesma palavra na boca dele, a mesma coisa. Estamos vivendo a 3ª Guerra Mundial. A igreja tem que se preparar. A igreja tem que correr contra o tempo. O tempo que nos resta é curto. Nós não sabemos o que vai ser no mundo, está incerto. Então temos que estar diante do Senhor. Temos que nos ajuntar para batalhar. Temos que crescer rapidamente na terra. Muito rápido. Alguns Deus levantará com grande autoridade nos últimos dias, financeira, como José, no Egito, para proteger muitos da escassez que se levantará a nível global. Nós estamos em tempo de destruição, em massa. Olha a catástrofe que está acontecendo, a destruição da guerra da Rússia e Ucrânia. Olha o que aconteceu em Israel. Agora em diante, a coisa vai estreitar. O Iêmen, vários países muçulmanos já se levantaram contra os Estados Unidos. Está tudo em conflito. Estados Unidos, se prepara que eu vou te falar. Sofrerá este ano ataques violentíssimos terroristas. Vai voltar o que aconteceu em 11 de setembro de 2011.
vai voltar a acontecer. Nós estamos em tempo tenso na terra. Brasil vai entrar na guerra, apóstolo. Ih, meu querido, vai sobrar para o Brasil, vai sobrar para todo mundo. Brasil vai ser disputado, o território mais disputado que vai ter, vai ser Brasil. As grandes potências quer o Brasil, China quer o Brasil, Estados Unidos quer o Brasil, Rússia quer o Brasil. Nós estamos em aperto, irmãos. Posso continuar a falar com vocês, com o profeta de Deus para você aqui essa noite? Então qual é a nossa posição? O que nós temos que fazer, apóstolo? Interceder, orar como nunca oramos antes. Pedir a liberação, porque agora é a hora da intervenção de anjos na terra. Irmãos, todos os dias eu vejo anjos e mais anjos. Eles estão para nos preparar. Vocês têm que se ajustar ao Senhor, a obediência ao Senhor, herdar essa unção que Ele quer dar para vocês terem acesso aos anjos, para proteger a vida de vocês. É o ministério dos anjos. O Apocalipse nos ensina que nos últimos dias o ministério dos anjos vai atuar na terra como nunca antes. Deus nos livre, irmãos. Deus livre a sua família e tenha misericórdia de vocês, porque poucos estão clamando ao Senhor diante do altar dele. Teu incensário acho que está vazio, hein? Teu incensário está vazio. Seu azeite talvez está acabando, a tua botija, a tua lâmpada está se apagando. Não seja como as virgens tolas. Profeticamente já estamos entrando para a festa da trombeta. Nós já estamos entrando para o grande tempo de juízo na terra. Existem 7 festas proféticas em Israel. Nós já estamos numa transição, nós já estamos entrando para o tempo final. Nós estamos recebendo 3 grandes festas para acontecer no mundo espiritual: da trombeta, da grande expiação e a festa dos tabernáculos, que é a festa do nosso Pai, arrebatamento. Nós estamos entrando agora no período da festa das trombetas. As trombetas de Apocalipse vão começar a tocar. Os selos de Apocalipse já foram abertos. Nós estamos entrando na época da trombeta. A coisa vai começar a ficar séria, e nós precisamos nos posicionar para a colheita de almas. Irmão, tem muita gente precisando ser salva. Você não é salvo só para você, não. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho e de pregar o Evangelho. As pessoas não querem mais pregar o Evangelho, não querem mais sacrificar pelo verdadeiro Evangelho. As pessoas estão confortadas, elas estão distraídas, e as almas estão indo para o inferno, e depois que cai no abismo, não tem mais volta. Mais de 1 bilhão de caminhos para ir para o inferno, mas só um caminho para ir para a eternidade. Só um, é a palavra da verdade, é o santo Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Deus vai abalar os testemunhos de Jeová. Deus vai abalar os católicos. Deus vai abalar as religiões. Eles vão ser abalados. Muitos nos últimos dias se arrependerão. A festa da expiação, o tempo que caiu o arrependimento de Israel. Quando Israel estiver sendo invadida pela Rússia, estiver sendo invadido pela China, pela Arábia, quando Israel começar a ser massacrada, o Senhor aparecerá, o Senhor de Sião. Ele vai pisar no monte das oliveiras, vai rachar no meio, ele vai mostrar sua glória, e ele vai se revelar como Messias de Israel, e as nações olharão para ele e temerão, e reconhecerão que ele é o Senhor. Está chegando a vinda do Cordeiro. Acorda, igreja. Efésios 5:24. Desperta tu que dormes. 14. Desperta tu que dormes. As 10 virgens, meu querido. Quem você é? Qual do grupo você pertence? Qual grupo você está hoje? Tem azeite de reserva aí? Tem vida de santidade aí? Se você acha difícil, todos nós carregamos uma carga hoje, falando: cara, como o mundo está difícil. É verdade, não é? Que opressão financeira é essa, irmão? O que está acontecendo, irmãos? Que opressão é essa? As coisas sobem preço, sobe preço, sobe preço, sobe preço, e o teu salário só continua a mesma coisa, só cai, as coisas, você só perde. Guerra, guerra. O diabo está lutando, o governo, o mundo será desestabilizado, e nós temos que ter uma só confiança, e é na palavra. Deus vai fazer milagre. Mas você está nessa posição com Ele? Tu tem a mesma fé que eu estou tendo aqui, que eu estou tentando te transferir essa fé para você?
Então, ajuste-se. Porque ele fala no livro de Ageu, ele vai falar para o anticristo, para o sistema global: a mim pertence o ouro e a prata. A mim pertence o ouro e a prata, e eu dou a quem quero. O Senhor, ele vai intervir nesse sistema, ao favor do seu povo, para trazer milagres na nossa vida. Então esses últimos dias da terra, é o tempo da grande corrida. Fala, o tempo da grande corrida. Então Paulo diz: corra como atleta dedicado para alcançar o prêmio. Não vamos correr, irmão, de uma maneira débil. Vamos correr de uma maneira dedicada ao santo evangelho. Se é para adorar, vamos adorar. Se é para orar, vamos orar. Se é para ser crente de verdade, vamos ser. Se é para ser santo, não vamos ser. Vamos fazer diferença ou não vamos, igreja? Vamos ou não vamos? Apóstolo, o que eu tenho que fazer hoje? Arrependa-te. Olha as áreas da tua vida que tu ainda está presa a você mesmo. Desfaça o mais rápido o teu orgulho. Entra nessa guerra contra você mesmo e fala: Senhor, eu vou ser uma nova criatura na tua presença. É tempo de eu seguir o teu santo evangelho como nunca antes. Eu vou orar pela minha família. Eu faço um voto de santidade. A minha vida, minhas finanças, minha casa pertence ao Senhor. Não se distraia. Fala para o teu irmão: não se distraia. Então ande alerta, está exposto, alerta, vigiando em todo o tempo. A Bíblia diz: está exposto, alerta, vigiando em todo o tempo. Tu não sabe o dia, tu não sabe a hora. Está exposto, orando em todo o tempo, para que vocês sejam capazes de escapar dos acontecimentos que virá nos últimos tempos. E sejam capazes de estar de pé diante do Filho do Homem, Lucas capítulo 21. Orando em todo o tempo. Deus deu uma escola de oração para nos levar a orar mais, para buscarmos mais ainda o mandato da oração, irmãos. Os santos são aqueles que clamam, que oram, que rogam dia e noite. Haverá um grande galardão para você que roga dia e noite. Seu incensário está cheio lá em cima te aguardando. Como é que está o seu incensário de oração, sua vida? Como é que está a sua vida diante do Senhor hoje? Hoje o Senhor está trocando trombeta para a gente aqui? Posso? Porque Deus está falando assim? Desperta, você sabe muito bem porque Deus está falando com você assim. Tu sabe muito bem. Cada um aqui sabe muito bem aonde precisa ajustar com o Senhor. O Senhor chamou vocês para a colheita de alma. O Senhor falou para vocês: obedeçam, façam, trabalhem para ganhar almas, que Deus vai prosperar a vida de vocês. E as pessoas estão nem aí, nem trabalham para isso, nem se preocupam com mais nada. É tempo de você fazer campanha de oração, tempo de você ir para a madrugada orar. É tempo de você levantar como Davi: de madrugada te buscarei, Senhor. É tempo de você ajustar a sua vida ao altar do Senhor, para que você tenha a proteção dos últimos dias. Proteção. Covid foi violento. Tem coisa pior? Tem. Nós estamos enfrentando a morte como nunca antes na nossa vida. Esses governos estão matando as nossas crianças, as nossas vidas. Coloca preços de alimentos que era para ser os mais baratos, legumes era para ser a coisa mais barata que tem. Aí coloca os alimentos industrializados, baratinho, leite para você comer, tomar. Aumenta o preço da banana, aumenta o preço de tudo, para acabar com a tua saúde. Para te encher de glúten, para te encher de lactose, para entupir vocês, e você não está vendo que está te matando, está acabando com vocês. Nós estamos numa guerra em todos os sentidos possíveis contra a nossa vida. Todos os sentidos possíveis. E qual é o tempo agora? O tempo agora é: temam, se unam, se tornem um. Tire a divisão do meio de vocês, porque você vai precisar dessa pessoa que está do seu lado. Escuta o que eu vou dizer aqui hoje. Daqui a algum tempo você vai falar a verdade, apóstolo. Você vai precisar da pessoa que está do seu lado hoje. Ambos vão precisar um do outro.
Eu lembro de uma visão que Deus me levou, eu falava assim com vocês, 10 anos, irmãos. Eu falava assim, 10 anos. 10 anos talvez nem poderia estar com mais portas, nem uma igreja vai existir daqui a 10 anos. É como se eu visse as portas das igrejas tudo fechadas. O governo está lutando para isso. Estamos num país laico, olha o que está acontecendo nesse país. Estão fazendo a gente engolir de goela abaixo leis malditas e aceitar vocês uma escravidão de um jugo, de coisas que estão contrariando a nossa natureza. Cada vez mais está se levantando o comunismo no mundo. O mundo está sendo dominado pelo comunismo. O nosso presidente é um comunista. Nós estamos debaixo de uma opressão violenta. Quem está comigo da glória a Jesus aqui? Apóstolo, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, ore pelos aqueles que estão em evidência no governo. Ore por eles para que haja paz. Você tem orado pelo governo? Você tem orado pelas pessoas? Você tem orado pela tua família? Ou você está muito distraído ainda? Você tem orado junto com a sua família? Se ajunte dentro da sua casa, faça culto no lar, chama teu vizinho, prega a santidade, lute, abandone todos os tipos de pecado que ainda está embaraçando vocês. Abandone muito rápido. É tempo de firmarmos nossos joelhos, os nossos tornozelos, fazer reta a nossa vereda. Amém, amém. Quem recebe essa palavra no seu coração? Quem recebe a palavra do Senhor no seu coração? Amém, amém. Entenda uma coisa. Zelo. Zelo. Isso aqui é zelo. Eu estou fazendo por zelo a alma de vocês. Porque se não fosse isso, eu não passaria tempo de intercessão para Deus transformar a sua vida. Para Deus derramar o Espírito Santo sobre a vida de vocês. O Senhor está chamando a gente a um tempo de uma conversão profunda. Largue fora tudo o que o mais rápido possível você precisa fazer. Santifique seu corpo, santifique sua vida. Se entregue ao Senhor agora. Porque dentro desse ano, muitos vão crescer. Muitos crescerão rapidamente, porque obedecerão ao Senhor. Não percam o favor que Deus deu a nós esse ano. Não percam o favor de Deus esse ano na vida de vocês. Daqui a alguns meses, vocês vão estar, muitos que estão sentados aí no meio vão estar sentados aqui, e muitos que estão aqui não vão estar mais aqui. Então você tem que estar preparado para assumir o ministério que Deus está chamando você. O Senhor está levantando novos ungidos. O Senhor está levantando pessoas que vão para a África, que vão para o Nordeste. Pessoas que vão sair para mim, vai para o novo templo. Pessoas que vão para outro templo. Vai fazer a obra do Senhor. Essa é a melhor coisa que existe na vida, irmãos. É fazer a obra do Senhor, é viver para o Senhor. É a melhor coisa que existe na nossa vida. Fique de pé aplaudindo o Senhor Jesus Cristo. Você acha necessário tudo que está recebendo? Sim ou não? Ok. Eu vou orar pela sua vida. Agora você pode receber. Você recebeu a palavra? Então você pode pegar a unção. Pega a unção. Eu estava meditando em Êxodo. Entre Êxodo 30 e 31. O Senhor dá para Moisés a fórmula para fazer o óleo da unção. Mirra, cálamo, azeite. Aí eu estou meditando. Daqui a pouco o Senhor fala assim para Moisés: aquele que usar do óleo da unção sobre um estrangeiro que não tem aliança comigo, será extirpado do meio do povo. E ele diz assim: e esse óleo, ninguém de Israel poderá fazer essa fórmula, porque isso aqui é totalmente consagrado ao Senhor para santificar tudo dentro da minha casa. Tem muita gente pegando o que é santa, a unção,
colocando a mão sobre a cabeça de ímpios, dando a unção que é santa, para quem não tem aliança com o Senhor. E tem muita gente barganhando com unção ministerial com ímpios, e achando que Deus está concordando com tudo que eles estão fazendo. Ele dá unção, mas Ele vai cobrar o que nós vamos fazer com essa unção. Eu estou me preparando para ensinar vocês o modo da unção do Espírito. Vai ser o maior tempo de vocês da unção, de crescimento da unção, vai ser agora. Então, última aula semana que vem, de dom do Espírito, e entra o modo a unção do Espírito. Eu vou ensinar coisas para vocês sobre unção, coisas preciosas. E esses dias o Senhor tem me enchido de palavras sobre unção, me ensinado sobre unção, me ensinado coisas profundas, para trazer unção a nível, em massas de pessoas ao mesmo tempo. O Senhor tem falado comigo profundamente sobre a unção, e como preservar essa unção que Ele nos dá de serviço em um nível de santidade profundo, para que ela venha também trazer vida para o povo. E olha o que eu vou dizer para vocês, o que o Senhor tem falado para mim: todos que se corrompem, que se afastam do Senhor, da sua presença, a presença do Senhor se afasta deles lentamente. À medida que a pessoa vai se afastando de Deus, a presença se afasta dela. A presença de Deus nunca é retirada de uma pessoa imediatamente, mas ela é feita assim, um processo. Você se afasta, Ele se afasta. Se afasta, Ele se afasta. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele não luta contra você, Ele não te resiste. Então tome muito cuidado com isso, porque eu já tive que passar muita experiência para me aprender sobre isso. O Espírito Santo, como o Espírito Santo trabalha na comunhão conosco. Quanto mais você se afasta do Senhor na oração, você não se apega a Ele, Ele se afasta de você, ao ponto de você se sentir seco. Seco. Pode perguntar para qualquer pessoa que trabalhou com o Espírito Santo e se afastou dele, o que acontece com a vida dessa pessoa? Ela perde totalmente a comunhão com o Senhor, até perder a sua aliança. Então não se afastem de Deus, voltem para o Senhor.